Meu nome é João Sotomayor e você está no canal Pobrecast. Pessoal, hoje definitivamente é um dia muito triste. Triste porque ele é o último ato do verdadeiro golpe que se iniciou assim que o Bolsonaro foi eleito e que teve em 8 de novembro de 2019, quando o Lula foi posto em liberdade, o seu marco inicial. E o objetivo era muito claro: tirar do poder e banir da vida pública brasileira o primeiro presidente da República que ousou operar o país dentro do verdadeiro Estado democrático de direito, contrariando assim interesses históricos de uma determinada estrutura de poder. E aqui uma pausa. Se você quer saber o que de fato significa Estado democrático de direito, para além dessa repetição do termo já prostituído na vida pública brasileira, entender os seus fundamentos, por que ele existe, por que ele é tão importante, pausa o vídeo, eu vou botar aqui um minuto em que lá no final do vídeo eu faço uma explicação um pouco mais detalhada. Então pausa, vai lá, entende, depois você volta aqui. Ou se quiser, toca a partir daqui mesmo, sem problema nenhum. Voltando, esquece essa história, cara, de esquerda, direita. Isso aí são apenas rótulos para manipulação política. Veja, se o Bolsonaro fizesse parte do esquema, ou, principalmente, se ele permitisse a continuidade dos esquemas, ele podia ser o cara mais de direita e conservador do mundo, que não ia acontecer absolutamente nada com ele. Não se trata de ideologia, né? Mas sim de dinheiro, de interesses e de poder. E nesse verdadeiro golpe, criou-se a fantasia do golpeado. E para que essa farsa escandalosa ela tivesse algum grau de validação jurídica, foi promovido o assassinato a sangue frio, com o apoio e conivência do consórcio da grande mídia, do mais importante de todos os princípios civilizatórios que escolhemos para viver em sociedade, que é o já mencionado Estado Democrático de Direito. Esse é o golpe que os fuzis foram substituídos pelas canetas e a infantaria foi substituída pela mídia. Bom, nesse último ato da condenação do Bolsonaro e dos outros 7 réus, né, a gente viu os 4 ministros que votaram a favor da condenação com falas grosseiramente políticas. Eles pareciam que estavam assim num palanque, cheio de frases de efeito, de lacração, mas nenhum, absolutamente nenhum deles fez a análise técnica da correlação das provas apresentadas com a historinha contada pelo PGR, que é o básico para você condenar alguém. Você tem uma história e aí você precisa ver se essas provas apresentadas elas comprovam essa história. E por que isso não foi feito? Cara, porque esse julgamento ele é ilegal desde o primeiro ato. E as provas não provam absolutamente nada. Só para você ter uma ideia, a prova do golpe de Estado do Bolsonaro seria um documento contendo uma minuta de estado de sítio ou estado de defesa, que são instrumentos capitulados na Constituição Federal, que dependem de autorização do Congresso, mas que não foi apresentado a ninguém e sequer esse documento consta dos autos do processo. Então, os caras estão condenando uma pessoa, um grupo de pessoas, por um documento que não consta nos autos do processo. Tá bom para você? E aí o Fux, que é o único juiz de carreira do STF, ele analisa e detalha cada prova de cada pessoa para verificar se a história contada na denúncia pelo PGR e pela Polícia Federal, se ela encontra materialidade, quer dizer, se ela encontra prova de que aquela história contada realmente aconteceu. E aí ele conclui, após avaliação técnica e jurídica, depois de um voto de, 12 horas, esmiuçando cada detalhe do processo, cada acusação realizada, ele conclui que mais do que simplesmente não havia prova,
mas que havia flagrantes e insanáveis vícios de legalidade no processo e evidentes desrespeitos aos direitos humanos. Ele deixou claro, inclusive, que, abre aspas, foi criada uma narrativa de golpe e buscou-se encontrar elementos probatórios que comprovassem essa narrativa, mas que não resta demonstrada em nenhuma, repito, nenhuma prova apresentada. Então, pessoal, a minha tristeza hoje é que esse último ato do verdadeiro golpe foi bem sucedido. A minha tristeza é pela injustiça. Que um homem honesto, cara, sabidamente honesto, o Bolsonaro foi o cara mais investigado do país por anos e nunca acharam absolutamente nada contra ele. E esse homem honesto que sacrificou a sua vida para quebrar essa estrutura parasitária perversa do Brasil, esse cara está preso com tornozeleira eletrônica, humilhado, agora condenado a 27 anos de cadeia. E o maior ladrão do país, condenado com provas sobradas, é o presidente da República. A minha tristeza é que a separação de poderes de Montesquieu, que você certamente já ouviu falar, vital em um país efetivamente democrático, porque ela é a forma de evitar a tirania e garantir o equilíbrio entre os poderes, já era. A minha tristeza é que a mídia, historicamente fundamental numa democracia, porque atua como um quarto poder, fiscalizando os outros três, ela se aliou ao poder estatal contra o povo brasileiro. A minha tristeza é que essa decisão, ela é a materialização do vale tudo, porra. É a validação forçada à sociedade da submissão do indivíduo ao Estado. O Brasil que nós temos a partir de agora, ele não age mais segundo regras claras e bem definidas em lei, e sim desse legalismo oportuno, dissimulado e opressor. A minha tristeza é que nós permitimos que um limite que deveria ser intransponível fosse ultrapassado. E em todos os momentos da história que isso aconteceu, que esse limite foi ultrapassado, o restabelecimento desses pilares só ocorreu após uma guerra, seja interna, né, uma guerra civil, como por exemplo a Guerra Civil Espanhola, ou uma guerra mundial. A minha tristeza, pessoal, é que nós cruzamos um limite que vai custar muito caro, mas muito caro, para ser restabelecido. Particularmente, não gosto de misturar religião com política, mas Deus nos ajude. Mas afinal, o que é essa história de Estado democrático de direito? Ele é a união do Estado de direito com a democracia. O primeiro é a ideia de que todos, incluindo os governantes, estão submetidos à lei. Por isso, impede o surgimento de um poder arbitrário que haja fora daquilo que foi previamente proposto e aceito pela sociedade. Mas você há de convir comigo que podemos ter um governo regido pelas leis, mas que essas leis não são feitas pelo povo e não representam o interesse do povo. Daí que surge o conceito de democracia, que exige que as leis sejam criadas com a participação popular e que elas sirvam para garantir os direitos e liberdades de todos os cidadãos. Só para você ter uma ideia, a história desse conceito ele começa lá com Aristóteles em 384 a.C., num texto que ele fez chamado A Política. Ele defendia a ideia de que é melhor ser governado pelas leis do que por um homem, já que a lei é a razão sem paixão. Ou melhor, você impede que o interesse de um indivíduo ou um grupo específico se sobreponha ao interesse de toda a nação. Depois nós temos a contribuição enorme da Carta Magna inglesa, lá em 1215, que estabeleceu outro termo vital para o direito e para a sociedade. E hoje é mais um daqueles termos sem significado prático nenhum, né, que é o tal do devido processo legal. Que, veja, à época ele limitou o poder do rei, impedindo de julgar e prender alguém arbitrariamente, sem que lhe fosse permitida uma defesa justa e parcial. E por último, porém nem um pouco menos importante, vem Montesquieu, que você já deve ter ouvido falar, e John Locke. O primeiro propunha a separação de poderes e o sistema de check and balance, né, pesos e contrapesos, justamente como forma de evitar a tirania e garantir o equilíbrio entre os poderes. E o John Locke, que defendia que o governo existia para proteger os direitos naturais do indivíduo,
como o direito à vida, à liberdade, à propriedade, etc. Aliás, que é o tripé do direito americano, que nós copiamos, mas a gente finge que segue, ou que é seguido quando convém. Já o conceito de democracia, ele começa lá em Atenas, né, acho que é século V, acho que é 5 antes de Cristo, que era uma cidade grega, que já permitia, à época, a participação popular nas decisões do governo, através das assembleias que eles tinham lá. Mas veja, esse conceito ele se consolidou após as revoluções liberais, tanto a Revolução Americana quanto a Francesa, e muito mais americana do que a francesa. Então, quando a gente une os dois conceitos, ou melhor, o governo só faz aquilo que está tipificado em lei, e o segundo, porém, essas leis elas precisam necessariamente atender ao interesse coletivo, a união dos dois se fundamenta o tal do Estado Democrático de Direito. Então, se alguma decisão pública não está na lei, não tem Estado Democrático de Direito. Se alguma decisão de algum ente público, agente público, servidor público, entidade pública, seja lá o que for, não atende ao interesse público, ela não está dentro do Estado Democrático de Direito.